novidade nos últimos meses, mas é registrada no Brasil desde o século XVII. Estamos falando da febre amarela. O primeiro caso do qual se tem conhecimento ocorreu no Pernambuco no ano de 1685, com um surto de 10 anos. Então, a febre amarela, doença bastante conhecida, bastante antiga no nosso país, voltou à tona e hoje a gente fala sobre essa doença, então, com o doutor Fernando Máximo, mais uma vez aqui no nosso Viver Bem, para falar da febre amarela que, como eu disse, né, doutor? É bastante conhecida, é bastante antiga, mas parece que o pessoal começou a se importar mais com ela agora. O que aconteceu, doutor? Bom dia, Renata. Bom dia aos nossos telespectadores. É verdade, Renata. Tivemos alguns surtos agora na região sul, sudeste, né? Principalmente ali São Paulo, Minas Gerais. E aí volta à tona uma doença que é antiga, que em vários estados já tinha sido erradicada. Volta realmente com uma gravidade, com vários mortos, né? Muitas pessoas acometidas. E aí volta a ser notícia nos canais de televisão, rádio, jornais escritos, em todos os meios de comunicação, porque realmente vem acometendo muitas pessoas. E o que é a febre amarela de fato, doutor? Febre amarela é uma doença causada por um vírus, e esse vírus é transmitido por um mosquito. Nós temos basicamente dois tipos de febre amarela quanto à localização, a febre amarela urbana e a febre amarela rural ou a febre amarela silvestre. Essa que está acontecendo lá em São Paulo, Minas Gerais, é a febre amarela silvestre. E elas são diferentes pela localização geográfica e também pelo tipo de mosquito que transmite. A febre amarela urbana seria transmitida pelo mesmo mosquito que transmite dengue, zika, chikungunya, que é o Aedes aegypti, ou Aedes aegypti, como é escrito. A febre amarela rural é por outros dois mosquitos, o hemagogos e os ceibetes. Então, tem diferença geográfica e tem diferença do tipo de mosquito que transmite a doença. A gente começou falando justamente que houve o primeiro surto no Pernambuco, os primeiros registros da doença. Inclusive, temos fotos históricas que mostram que a febre amarela estava assim presente no nosso passado. Eu queria que colocassem na tela, então, para a gente comentar um pouquinho sobre essas fotos, que são do acervo da Casa de Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que mostram a luta contra a doença no passado. A primeira foto, por exemplo, temos aí uma foto sobre a fila de pessoas esperando para serem vacinadas contra a febre amarela em 1938. Então, como que foi naquela época, doutor? O senhor sabe dizer pra gente mais ou menos assim? Teve um surto realmente? Foi algo que chocou a população, né? Nós temos a segunda foto também, procedimento de sangria humana. Em foto, registrando a situação na época, né, dos surtos aqui. Temos também foto dos mata-mosquitos paulistas. Eu acho que era tudo muito novo e muito assustador para quem viveu essa época, né, doutor? E ainda a Brigada de Combate ao Mosquito do Serviço de Profilaxia da Febre Amarela em 1905. A vacina também surgiu no passado e tem funcionado bem, doutor? Tem funcionado bem. Respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que as pessoas devem ter ficado muito mais assustadas do que nós ficamos hoje. Porque naquela época os recursos para tratar, para se prevenir a doença eram muito arcaicos, né? Então, fez muitas vítimas no passado e sem uma possibilidade, antes da vacina, sem uma possibilidade de se prevenir. Hoje em dia, nós temos a vacina, né? Que quem está vacinado aí tá liberto desse problema. Então, a gente fica muito mais tranquilo. Inclusive, eu queria que mostrasse especificamente a foto da produção da vacina, para a gente pegar um gancho e falar um pouquinho sobre ela já já. Porque a produção da vacina da febre amarela, ela veio do ovo, doutor? Ela é uma Utiliza-se vírus atenuados, mas é a partir da proteína do ovo. Então, inclusive, quem tem alergia à proteína do ovo não deve ser vacinado, porque vai desenvolver um processo alérgico. É um grupo, faz parte do grupo de pessoas que tem contraindicação para receber a vacina da febre amarela. Agora, se a febre amarela ela ganhou um destaque nacional neste momento por conta dos novos surtos, tem outra figura que começou a chamar a atenção também quando falamos da doença, o macaco. Por que ele se tornou um vilão quando falamos da febre amarela? Um vilão ou até uma vítima também, né, doutor? Estamos aí, há uma questão de equilíbrio entre essas duas questões, porque ele não está isento da culpa, mas também a gente não pode descontar a culpa do bichinho. Qual que é a relação do macaco com a febre amarela? Um misto dessas duas coisas que você acabou de dizer, você classificou muito bem. Ele tanto é vilão quanto ele é vítima. Esses surtos de febre amarela silvestre que estão acontecendo, eles acontecem porque tem um macaco com o vírus na sua corrente sanguínea. E aí vem o mosquito, ou o ceibetes ou hemagogos, geralmente hemagogos,
lá na zona rural, pica o macaco que está com a febre amarela, que está com o vírus, e voa, pica a pessoa sadia, um ser humano, e transmite o vírus da febre amarela do macaco para o ser humano. Então o macaco também adoece, ele também morre da febre amarela, mas sem o macaco não teríamos esse surto de febre amarela silvestre, porque não teríamos de onde tirar o vírus para levar para o ser humano. Então o macaco é vítima e é vilão ao mesmo tempo. E nós nem estamos em nenhum momento falando que deve-se agredir os macacos, né? Porque temos a vacina e deveríamos estar mais preparados, né, doutor, para esse surto. Já que Rondônia, por exemplo, é difícil encontrar uma pessoa que não tenha se vacinado em algum momento da vida contra a febre amarela, diferente das outras regiões do país que parece que foram pegas um pouco de surpresa mediante a situação, né? Exatamente. Antigamente, quando se vinha para a região norte, quando se vinha para Rondônia, Amazonas, Acre, era obrigado a tomar a vacina. Inclusive, em Vilhena tinha posto de vacinação. Quem chegava de ônibus, de carro, parava e era obrigado a ser vacinado, porque era região endêmica, a região que as pessoas tinham uma suscetibilidade maior de ter a doença, a febre amarela. Isso foi ótimo, porque a maioria das pessoas se vacinou aqui e a chance de termos uma epidemia, um surto de febre amarela em Rondônia é bem menor do que nos outros lugares, desde que as pessoas realmente estejam vacinadas. E até esses dias um paulista estava meio que tirando onda com Rondônia. Eu falei, rapaz, fica quieto, porque até para ir lá para sua terra eu tenho que tomar vacina de febre amarela, que lá está tendo. Então, isso é uma vantagem para a gente. Eles não se vacinaram lá porque não era região endêmica e hoje estão apresentando a doença e várias mortes, infelizmente, né? Muitas pessoas morreram esse ano passado, por causa da febre amarela. E nós de Rondônia e os demais estados da região norte estamos imunes a isso, porque a grande maioria da população é vacinada, mas ainda tem gente que não se vacinou. E quem não se vacinou, obviamente, precisa tomar essa medida de prevenção, porque a doença está aí e a qualquer momento pode chegar no nosso estado novamente. Muito bem, estamos falando sobre a febre amarela hoje com o Dr. Fernando Máximo, esclarecendo este tema que ganhou notoriedade novamente em todo o país. Daqui a pouco a gente mostra um pouquinho dos sintomas, quais são os sinais da doença, entenda mais sobre o assunto depois da nossa pausa, que é bem rápida. Já estamos de volta falando sobre febre amarela e para entender um pouquinho mais sobre essa doença, gostaria de falar agora sobre os sintomas com o Dr. Fernando Máximo, sintomas na tela, então, para a gente explicar um pouquinho sobre a doença. Doutor, sinta-se à vontade para esclarecer cada ponto. Então, Renata, se a gente for observar aqui, ó, dores pelo corpo, mal-estar, náuseas, vômitos e febre, são sintomas da febre amarela, mas as pessoas vão olhar e vão falar assim, poxa, mas isso aí é sintoma comum de uma série de outras doenças, né? De dengue, de malária, de oroposto, de chikungunya, de zika, de um monte de doenças. É comum isso aqui, até um resfriado, uma gripe pode dar isso daqui. E é isso mesmo, como ela é uma virose, é uma doença causada por um vírus, os sinais e sintomas são semelhantes. E a grande maioria dos pacientes que têm febre amarela vão apresentar só isso aqui mesmo, uma dor de cabeça, dor no fundo do olho e depois de 5 a 7 dias estão completamente curados da doença sem ter nenhuma complicação. Mas existem outros pacientes que desenvolvem a forma grave da doença e aí começam a apresentar outros sinais e sintomas e podem evoluir inclusive para a morte. Febre amarela. O que seria esses sinais e sintomas? Primeiro deles, a pessoa ficar amarela, como se estivesse com hepatite, icterícia que a gente chama. Os olhos ficam muito amarelos, a urina muito escura e daí o nome febre amarela. E a pessoa começa a ter comprometimento da função hepática, então o fígado começa a deixar de funcionar. Quando o fígado começa a parar de funcionar, a pessoa começa a ter sangramentos. O fígado é um órgão que produz alguns fatores de coagulação, ajuda na coagulação do sangue. Então a pessoa começa a ter sangramento pelo nariz, sangramento pela gengiva, sangramento pelas fezes, que pode ser um sangue preto nas fezes já digerido, pode ter vômito com fezes, vômito com sangue, pode ter tosse com sangue. Então começa a ter sangramento por diversas partes do corpo, acometimento do fígado. Além disso, a pessoa pode começar a apresentar sinais de insuficiência renal, o rim pode deixar de funcionar. Então a pessoa começa a inchar as pernas, tem urina bem menos, pode até parar de urinar. E aí esses casos são graves. Mas é importante lembrar que além desses sinais e sintomas, na fase grave da doença, geralmente a pessoa melhora disso aqui, passa 1 ou 2 dias sem nenhum sinal e sintoma, e depois vem uma dor abdominal, voltam esses sintomas aqui,
pode até ter desmaio, crise convulsiva. Então, ela pode ter, de repente, os sintomas mais básicos durante 5 dias, mais ou menos, apresentar uma recuperação e voltar com a forma agravada. Isso, exatamente. Geralmente fica 1 a 2 dias sem nada, parece que está curada, que está bem, e aí volta àquela fase mais grave da doença, aquele tipo mais grave, né, com dor abdominal, com tonteira, pode desmaiar. A questão do dome, febre amarela, esse sintoma específico só em casos mais graves. Esse sintoma específico da pessoa ficar com os olhos amarelados, que a gente chama no meio médico de icterícia, ou as pessoas às vezes chamam de tiriça também na comunidade, isso é só nos casos mais graves. E aí a pessoa começa a apresentar insuficiência do fígado, ou seja, o fígado deixa de funcionar, o rim pode deixar de funcionar. E aí é importante lembrar uma coisa, só pegando o gancho do fígado funcionar, que quem tem febre amarela, o ideal é que não tome paracetamol ou nenhum outro medicamento que é metabolizado no fígado, principalmente paracetamol. Porque como ele também ataca esse órgão importante do corpo, o vírus ataca o fígado, o paracetamol também ataca, então você pode predispor a uma insuficiência hepática. Me corrija se eu estiver errada, doutor. Então ela é bastante parecida com a dengue, porque a dengue também tem muito uma restrição com os medicamentos e também ataca, de certa forma, o fígado. Todos os medicamentos que estão contraindicados na dengue também estão contraindicados na febre amarela. O vírus da dengue também ataca o fígado. Por isso que também na dengue não é proibitivo, mas é bom que não se use paracetamol. O ideal é que se tome dipirona. Alguém pode falar, doutor, mas eu já ouvi falar que era contraindicado dipirona em caso de dengue, febre amarela. De jeito nenhum, tá errado quem falou isso. Dipirona é o mais indicado para febre e para as dores, tanto na febre amarela quanto na dengue. E na febre amarela é proibitivo o uso do paracetamol, porque ele ataca o fígado, ele é metabolizado no fígado e o vírus também ataca. Então, você precipita uma insuficiência hepática, uma insuficiência do fígado. Além disso, a aspirina, esse sim, completamente contraindicado na dengue e na febre amarela. Então, não se pode tomar aspirina, não se deve tomar nenhum anti-inflamatório, porque eles atacam os rins, a maioria deles, e não deve tomar paracetamol, porque ataca o fígado. Então, como é que eu faço para tratar isso? Eu trato com sintomáticos. De um modo geral, o paciente que tem febre amarela só vai tomar dipirona, tomar bastante líquido e repouso. Não tem o que fazer. É aguardar alguns dias que vai melhorar. Agora, aqueles casos complicados, a gente precisa internar e agir no problema exato. Por exemplo, está com insuficiência do fígado, vamos tratar isso. Está com insuficiência do rim, vamos tratar isso. Pode ser até com hemodiálise. O diagnóstico, doutor, porque na dengue nós temos uma certa dificuldade que trabalha-se com diagnósticos, para um diagnóstico de tratamento inicial, uma estimativa, né, da questão da imunidade, das plaquetas e tudo mais, e o exame em si ele acaba demorando um pouco mais. A febre amarela é parecida nesse sentido também? Parecida. Geralmente o exame só vai dar positivo 5º dia de doença, a partir do 5º dia. Então, o tratamento inicial é um tratamento, como eu disse, sintomático, repouso, hidratação e medicamentos para febre e para dor, de preferência dipirona, que não sejam de jeito nenhum nenhum anti-inflamatório, aspirina, nem paracetamol. E vai ser um exame de sangue também. E aí vai fazer um exame de sangue e vai fechar o diagnóstico. É claro que tem outros fatores que a pessoa associa, o médico vai associar. Quando que começaram os sintomas? Você esteve em alguma área de fazenda? Esteve em algum lugar que está tendo surto de febre amarela? Você é vacinado? Ah, eu sou vacinado. 98% de chance de você não ter a doença. Ou seja, praticamente está imune. Nenhuma vacina é 100%, né? Essa é em torno de 98%. Então, se a pessoa foi vacinada, está descartada febre amarela possivelmente. Se ela não esteve em nenhuma área endêmica, onde pessoas estão desenvolvendo a doença e até morrendo por ela, a chance também é bem pequena. E os sinais e sintomas ajudam, mas o diagnóstico definitivo é só através do exame de sangue. Temos um grupo de risco na questão da exposição à febre amarela? Tem. As pessoas que não foram vacinadas, as pessoas que estiveram em locais onde está tendo febre amarela, está tendo surto, onde está tendo casos da doença, principalmente esses dois grupos de pessoas são as pessoas mais susceptíveis a desenvolver a doença. E a taxa de mortalidade, ela é alta, doutor? De um modo geral, a taxa de mortalidade é muito baixa. A febre amarela mata pouco. A grande maioria das pessoas tem só essa fase, que é mais simples, que só dor de cabeça, dor no fundo do olho, febre, dores pelo corpo de um modo geral, náusea, vômito. Para por ali, 5 a 7 dias estão curadas. Uma parcela pequena, 10 a 15%, desenvolve a forma grave. Nesses, sim, a mortalidade é bem alta, naqueles que desenvolveram a forma grave. Graças a Deus, a grande maioria tem a forma leve, de 5 a 7 dias está curada. Muito bem, estamos falando da febre amarela, doença que tem uma vacina para a prevenção. Você de casa entenda mais sobre o assunto. Daqui a pouquinho nós voltamos, o intervalo é bem rápido.
Muito bem, estamos de volta com o nosso programa hoje falando sobre a febre amarela. Os primeiros casos que se tem conhecimento da doença foram registrados em 1685 no estado do Pernambuco e a gente quer saber como é que está a situação atual no país. Há motivos para se preocupar? Os casos estão controlados? A gente levantou alguns dados para você de casa agora, então. A febre amarela, ela não é novidade para a gente. Ela sempre esteve no meio da gente. O que aconteceu foi que a gente conseguiu imunizar a nossa população e conseguimos isolar esse vírus longe da gente. Segundo o Ministério da Saúde, entre 1º de julho de 2017 a 30 de janeiro de 2018, 213 casos foram confirmados em todo o país. Desses, 81 morreram com a doença. 432 casos foram descartados e 435 permanecem sob investigação. Na região norte, não houve nenhum caso confirmado. O maior número de suspeitos ocorreu no Pará, com 23 notificações, mas 13 já foram descartados e 10 ainda estão em investigação. Em Rondônia, foram 5 casos notificados e os 5 já foram descartados. O nosso município ele trabalha de forma preventiva desde quando foi instalado praticamente o nosso estado. Como é uma região amazônica e a incidência de febre amarela ela aparece desde então, existe a vacina que é uma forma preventiva. Então, a gente não trabalha com remediação, trabalha com prevenção. Então, nós temos o controle da febre amarela até então. A população está alarmada, como aconteceu há 2 anos atrás, que teve uma grande procura, e hoje com novos casos, no qual a mídia colocou que liga morte de macaco em relação à febre amarela, existe uma procura, porém essa procura ela está sendo amenizada, nós estamos conseguindo acalmar a população, porque a nossa população é uma população vacinada. A vacina ela começa a ser aplicada a partir dos 9 meses, aí a criança recebe um reforço aos 4 anos de idade, e daí nós teríamos reforços de 10 em 10 anos, de acordo com o calendário antigo. Agora não precisa mais. O último caso registrado em Porto Velho foi em 2001. O Ministério ele manda de acordo com a nossa população-alvo. E a nossa população-alvo são aquelas pessoas que não receberam a vacina ainda. A gente não precisa sair correndo atrás da vacina, porque em um momento da vida, quem é natural daqui, quem está aqui há muito tempo, já tomou a vacina. Qual é a orientação que a gente pede? Você pega a sua carteirinha vacinal, na sua carteirinha vacinal vai estar escrito provavelmente as siglas FA, que é o que você tomou, o ano que você tomou. Comprovou, você pode ficar despreocupado. Muito bem, doutor. E aqui em Rondônia, a gente tem motivo para se preocupar com a doença, já que a vacinação ela já acontece há bastante tempo, como a gente falou no início do programa. Não tenho conhecimento da dificuldade de dosagens aqui para a nossa região. Temos motivos e tivemos casos que levaram a óbito aqui no nosso estado? A gente sempre tem que ter cautela, sempre tem que ter cuidado e observação. Em alguns casos de alguns macacos foram encontrados mortos, estão sendo estudados para saber se foi febre amarela. Mas, de um modo geral, a nossa população é muito bem vacinada, como eu já falei. A grande maioria da nossa população é vacinada. Quem não foi vacinado ainda, o ideal é que procure um posto de saúde para que faça a vacinação para ficar imune da doença. Mas ainda não há motivos no nosso estado para preocupação. Não temos surtos aqui, não temos nenhum caso confirmado. Temos apenas alguns macacos que morreram, que estão sendo investigados. Exceto se a pessoa viajou ali para São Paulo, Minas Gerais, aquelas regiões onde tem alguns surtos, onde tem alguns casos de febre amarela. De um modo geral, não precisa se preocupar, mas é bom se prevenir. Então procure um posto de saúde quem ainda não é vacinado. E teve até a questão da alteração no Ministério da Saúde com relação à vacinação, que antes acontecia a cada 10 anos e houve uma mudança aí, né, doutor? Na verdade, foram 2 mudanças que aconteceram. A primeira delas é que a vacina, em vários países da Europa, Estados Unidos, ela sempre foi dose única. Tomou a vacina, está imunizado para o resto da vida. No Brasil, alguns países da África que tinham regiões endêmicas para a doença, o Ministério da Saúde desses países, inclusive do Brasil, preconizava que tomasse a vacina e depois de 10 anos repetisse a vacina, como fosse um reforço. De 2017 para cá, o Brasil resolveu acompanhar o que prega a Organização Mundial de Saúde. Vacinou uma vez, está vacinado para o resto da vida, não precisa mais se preocupar. Você acredita que mais por uma questão de um boom da necessidade da vacinação ou porque realmente houveram estudos que apontavam que uma dose bastava? Nesse caso, tem muitos estudos mostrando no mundo inteiro que uma dose só
eficaz para o resto da vida. Agora, o que aconteceu, por causa desse boom, na minha opinião, é começar a usar doses fracionadas da doença lá em São Paulo e alguns outros lugares, porque tem muita gente não vacinada, está tendo surto, as pessoas estão desesperadas na fila. A gente tem observado nos noticiários aí na TV, na mídia de um modo geral. Filas e filas imensas querendo a vacina, não tem vacina para todo mundo, então o governo resolveu fracionar. Aí fracionou, então uma dose vai vacinar várias pessoas e essa dose fracionada, sim, a pessoa deve repetir depois, deve fazer um reforço porque tomou a dose fracionada. Mas quem vacinou até 2017 no Brasil, geralmente a dose era integral e está vacinado, está imune para o resto da vida. Ela é uma doença mais urbana ou mais rural? E as duas formas da doença têm um comportamento diferente também na reação do corpo? Ela pode ser tanto urbana quanto rural. Na zona urbana, como eu disse, é transmitido do macaquinho. Por dois mosquitos picam o macaco, duas espécies de mosquito, dois gêneros, o Seibethes e o Hemagogos, eles vão lá, picam o macaquinho e transmitem para as pessoas. Na zona urbana, ela é transmitida geralmente pelo mosquito, o mesmo que transmite dengue, zika, que é o chikungunya também, que é o Aedes aegypti, ou Aedes aegypti, como se pronuncia. De um modo geral, a doença tem as mesmas características, tanto a febre amarela rural quanto a febre amarela urbana. Muito bem, estamos finalizando o nosso programa de hoje. Agradecer mais uma vez a sua presença, doutor Fernando Máximo. Para fechar, qual que é a sua mensagem? E eu que agradeço a oportunidade. Eu precisava falar um pouquinho sobre quem tem contraindicação para vacina. As pessoas acima de 60 anos, as grávidas, crianças menores de 6 meses, as pessoas imunossuprimidas, os transplantados, as pessoas que têm doenças ou tomam medicamentos para baixar a imunidade, as pessoas que têm alergia à proteína do ovo, todas essas pessoas têm a contraindicação para vacina. É importante lembrar, mas a grande maioria das pessoas podem ser vacinadas sem nenhum problema. Então eu gostaria de deixar os contatos. O WhatsApp é o 981 30 6504, 981 30 6504 ou pelo Facebook Fernando Máximo 8. Muito bem. Fim de semana, final de semana que vem nós estamos de volta. A você de casa, um ótimo sábado, um ótimo domingo. Aproveite bastante. Nós estaremos de volta. Tchau, você de casa. Obrigada.